Então aqui eu vou mostrar para vocês os principais esquemas de manobra que estão disponíveis aí no mercado, que são utilizados de fato em subestações novas, né, subestações que estão sendo construídas. A gente vai ver esses principais esquemas de manobra e eu vou mostrar e explicar um pouco de como você faz, né, para escolher da melhor forma o arranjo da sua subestação. Então bora começar falando aqui do esquema de barra simples. O esquema de barra simples, o nome já fala tudo, tá? O esquema de barra simples é o esquema mais simples que a gente tem disponível aí no setor de alta tensão, tá? Se você olhar em subestações com a tensão 69 kV, ou até uma tensão superior, esse esquema é o esquema mais simples que a gente tem disponível no mercado. É um esquema que se assemelha muito às subestações de média tensão, né? Subestações abrigadas, subestações aéreas, porque é um esquema que é radial, né? Um esquema que tem baixa confiabilidade, né? Como a gente pode ver aqui, ó. E a baixa confiabilidade se dá pela própria construção dessa subestação. Por outro lado, é uma subestação que tem custo reduzido, né? Então você precisa colocar na balança ali o que é que vale mais naquele momento, né? Ter um custo reduzido ou uma confiabilidade um pouco mais reduzida, tá? Você precisa avaliar isso na hora de fazer o seu projeto, né? Isso precisa também da opinião, né? Na verdade, de informações do cliente para que você consiga chegar na melhor conclusão. Então bora lá. O arranjo de barra simples é um arranjo onde você tem aí, pode ser uma entrada de energia, né, como está representado aqui, pode ser mais entradas também, tá? Mas é um arranjo que tem um único barramento, né, como a gente pode ver aqui, né? Você só tem um barramento nessa subestação e você tem aí os alimentadores de saída, tá? Então, necessariamente aqui você vai ter alimentadores de entrada, alimentadores de saída. Mas o esquema de barra simples, né, o barra singela, é apenas um único barramento. Isso traz alguns problemas para esse tipo de arranjo, né? Como a gente já citou, principalmente a questão da confiabilidade. Porque nesse tipo de esquema, é um esquema que, se eu tiver um curto-circuito aqui, ó, na ponta do barramento, por exemplo, no meio do barramento, né? Se você tem um curto-circuito aí nessa barra, o que é que acontece? Esse disjuntor aqui, ó, ele vai interromper, né, o curto-circuito ou eventualmente até esses disjuntores, já depende aí como tiver a proteção dessa subestação, né? O que é que está conectado, se você tem geração na entrada, se você tem geração ali na carga, tá? Mas o que é que acontece de uma forma geral? É que quando você tem o curto-circuito aqui, você perde a sua subestação inteira, porque todos esses disjuntores, eles vão abrir de alguma forma, né? Seja pela sobrecorrente, seja por uma subtensão de repente, né? Quando você perde a alimentação. Então, normalmente você vai ter a abertura de todos esses disjuntores aqui e aí você vai isolar esse barramento para poder eliminar o defeito, tá? Então, com isso você vai perder toda a sua subestação. Então, imagine que você tivesse uma carga aqui conectada, outra carga aqui conectada, mais outra carga aqui e outra aqui com alimentação. Onde você tivesse um curto-circuito aqui, você perderia toda a sua subestação. Então, imagine que se tratasse de uma fábrica, a fábrica seria toda desenergizada por causa de uma falha no barramento. E é por isso que normalmente esses esquemas aqui, né, o arranjo de barra simples, né, o esquema, principalmente barra simples, né, normalmente esse tipo de arranjo ele é utilizado até 69 kV, né, em instalações onde você não tem tanto esse problema aí de confiabilidade, né, de continuidade do fornecimento, né? Geralmente instalações onde você pode ter ali uma queda de energia, né, aguardar o tempo de restabelecimento, ou normalmente você tem um gerador associado, um gerador a diesel internamente, e isso ajuda a minimizar essa questão da confiabilidade, mas o arranjo de barra simples ele tem essas características, né? Uma baixa confiabilidade, por outro lado, ele também tem um custo reduzido. Já o arranjo barra principal e transferência é um esquema, se você olhar bem, ele é um esquema de certa forma semelhante a um esquema de barra simples, muito pela sua questão operacional. É claro que ele tem uma grande vantagem, né, por causa da presença aqui, ó, como a gente está vendo, a presença do disjuntor de transferência, que é esse cara aqui, tá? É um disjuntor que interliga as duas barras, ele sai desse barramento, né, você tem a chave, um disjuntor, outra chave, e conecta no outro barramento. Esse disjuntor ele é muito importante para aumentar a flexibilidade dessa subestação, tá? Então você tem aí, ó, o disjuntor de transferência. Esse disjuntor de transferência ele é capaz de substituir qualquer um desses disjuntores de qualquer evento, tá? Esse disjuntor ou esse disjuntor aqui,
ou esse disjuntor aqui. Se você tivesse mais disjuntores, né, mais circuitos nessa subestação, o disjuntor de transferência ele tem que ser capaz de substituir qualquer um deles. Por outro lado, essa subestação, né, barra principal e transferência, também é uma subestação que apresenta baixa confiabilidade, assim como os esquemas de barra simples. Isso se dá pela sua questão operativa. Se a gente analisar esse tipo de esquema aqui, ó, a gente vê que você tem aqui, não está representado, né, mas tudo isso aqui, você tem fonte ou carga conectado, né, em cada evento, e aí você vai ter uma corrente que vem por aqui, naturalmente, essa corrente ela precisa estar passando pelo disjuntor. Então, o caminho natural dessa corrente é por aqui. Então, até chegar no barramento, tá? Aqui, ó, a chave de bypass desse disjuntor ela fica aberta, tá? Então, se essa chave está aberta, toda a corrente vem por aqui. Essa chave fica fechada, o disjuntor fechado, essa outra chave também fica fechada. E a corrente ela vem aqui da linha, por exemplo, até o barramento. Então veja aqui, se esse evento opera da mesma forma, né, com esse disjuntor fechado, chave de transferência aberta e os outros também operam da mesma forma, veja que essa subestação nada mais é, né, na sua operação normal, em regime permanente, do que um esquema de barra simples. Tá? Isso quando tudo está funcionando normalmente, essa subestação é uma subestação de barra simples. E aí quando você precisa, né, de manobrar um disjuntor desse, né, deu um problema de manutenção aí, eu preciso tirar ele porque está vazando o SF6, por exemplo, né, um disjuntor SF6. Você precisa retirar, né, para poder fazer a linha de inspeção, para poder fazer o reparo. E aí para você não perder esse evento aqui, né, que pode ser uma linha, pode ser um transformador, o que é que se faz? Você usa, né, a sequência de manobras e aí você transfere a proteção desse disjuntor para o disjuntor de transferência. Né? Por isso que esse arranjo ele é chamado de barra principal e transferência, porque em operação de regime permanente ele vai operar ali com o barramento principal, mas quando houver uma contingência nessa subestação, o disjuntor, né, do evento vai ser transferido para o disjuntor de transferência. Né? A proteção desse disjuntor ela fica pelo disjuntor de transferência. Então, por fazer essa transferência, esse arranjo acaba tendo esse nome aí e ele acaba sendo uma opção bastante interessante, né? Porque se você observar bem em relação ao arranjo de barra simples, tá? Pelo menos o barra simples com bypass, é um arranjo que não é muito diferente fisicamente, mas que tem esse ganho aí de flexibilidade na operação de você conseguir fazer essa transferência de disjuntor. Já o esquema de barra dupla, né, se você observar bem, ele também tem dois barramentos, tá? E de certa forma, né, construtivamente, se a gente voltar aqui, ele até que é bem parecido com o arranjo barra principal e transferência também, pelo menos esse arranjo aqui, que é o de barra dupla, e ele tem aqui, ó, 1, 2, 3 seccionadoras por evento, tá? Quando a gente fala de esquemas de barra dupla, é muito comum a gente associar sempre uma quantidade de chaves, tá? Porque você pode ter aí arranjo de barra dupla com 3 chaves, como é o caso desse aqui que a gente está vendo. Você pode ter arranjo de barra dupla com 4 chaves, que é o mais utilizado em subestações, por exemplo, da rede básica, né, em 230 kV. E você tem também a opção de barra dupla a 5 chaves, que é uma opção um pouco melhorada, né, em relação ao esquema barra dupla a 4 chaves. Tá? Então, nesse tipo de arranjo você tem também dois barramentos, mas ao contrário da subestação barra principal e transferência, os dois barramentos eles podem operar em regime permanente. Então, você não tem aquela questão da corrente que vem pelo circuito, ela poder seguir somente pelo barramento principal, né, como é o caso do barramento de transferência, do arranjo barra principal e transferência. Essa corrente ela pode vir tanto para o barramento 1, né, o barramento 2, né, você nomeia isso aqui de acordo com o seu projeto, mas ela pode vir tanto para um barramento quanto para o outro barramento. Essa corrente ela pode se dividir entre os barramentos. Você também pode fazer a divisão de circuitos entre barramentos. Por exemplo, você pode ter esse circuito aqui nesse barramento, você pode ter esse circuito também nesse barramento, mas esse circuito aqui embaixo você pode jogar no outro barramento, esse outro circuito aqui você pode jogar no outro barramento. E isso acaba, de certa forma, minimizando aí o problema com as falhas, né? Porque lá na subestação de barra simples, como a gente viu, quando você perde o barramento, você perde a subestação inteira. Na principal e transferência,
Quando você perde o barramento, você também perde a subestação inteira. Mas veja que aqui no arranjo de barra dupla, quando eu divido os circuitos, tá, em barramentos, se eu perder um barramento, eu perco metade dos circuitos e a outra metade ela continua em funcionamento. Então isso é uma grande vantagem desse tipo de arranjo de barra dupla. É por isso que ele é tão interessante e é muito utilizado na rede básica. Mas na rede básica você tem uma certa melhoria em relação a esse arranjo aqui com 3 chaves, que é a presença de uma outra chave de bypass aqui nesse disjuntor, né, se tornando um arranjo de barra dupla com 4 chaves. Essa chave de bypass, né, que é adicionada aqui no início, ela serve, né, naturalmente para bypassar esse disjuntor, e isso aumenta ainda mais a confiabilidade desse tipo de arranjo. Esse disjuntor aqui, que é o disjuntor de transferência lá no arranjo BPT, quando a gente vem falar aqui do arranjo barra dupla, normalmente a gente dá um outro nome a esse disjuntor, embora a função seja muito parecida, tá? Esse disjuntor ele passa a ser conhecido como disjuntor de interligação de barras, tá? Então, diferentemente do barra principal e transferência, esse disjuntor aqui é chamado, aqui na barra dupla, de disjuntor de interligação de barras. Já o arranjo disjuntor e meio é um arranjo que apresenta alta confiabilidade. Esse tipo de arranjo é um arranjo que é utilizado em subestações de 500 kV lá da rede básica, tá? Então, quando você tem uma instalação muito importante, você tem uma subestação que ela tem um papel muito importante, né, dentro do setor elétrico, né? Ela é um tronco ali de energia dentro do setor elétrico. Normalmente essa subestação ela precisa ter um arranjo disjuntor e meio, porque ela precisa de alta confiabilidade. Porque esse tipo de arranjo é um arranjo que, normalmente, se você perde um barramento, você não perde nenhum circuito. Por quê? Porque a corrente que entra aqui por essa ramificação, né, por essa linha, por exemplo, se você perde o barramento aqui do lado esquerdo, essa corrente ela pode ser desviada aqui para o lado direito e ela pode seguir o seu destino. Da mesma forma que se você perde esse barramento aqui, essa corrente ela pode desviar para o outro lado também. Se você perde um disjuntor, da mesma forma, né? A corrente ela pode ser desviada e aí você não perde o fornecimento de energia. Então, esse tipo de arranjo é um arranjo que apresenta alta confiabilidade, só que, né, por ser um arranjo utilizado em subestações de 500 kV, por ser um arranjo que você tem ali 3 disjuntores, né, e 2 chaves a cada evento, né, a cada 2 eventos, né, entre os barramentos aqui, é um arranjo que precisa de uma grande área, né, porque quando a gente fala de subestação de 500 kV, a gente está falando aí de distâncias de segurança elevadas. Você fala aí também de uma altura necessária também elevada, né? Os equipamentos são muito grandes em subestações de 500 kV. Então, normalmente, a área para construir um arranjo desse tipo, ela também tem que ser bastante grande. Então, é um arranjo que para sistemas de 500 kV, ele é muito utilizado.